Bom dia, estamos começando mais um programa Médico da Família. Hoje, 19 de agosto, segunda-feira, vamos iniciar esta semana falando sobre os acidentes de trabalho. Muitas pessoas não fazem a prevenção correta e os acidentes acontecem e muitas vezes são fatais, como vimos no noticiário aí ultimamente. Portanto, vamos tirar todas as dúvidas. O programa é imperdível. Mas antes, vamos para os abraços do dia de hoje. E eles vão para Lucimari Torres Cruz, da Vila Popular. Também para Neobe Dias Caetano e toda a sua família lá do Morada Verde. E para Sandra Aparecida dos Santos Chagas, do Jardim Campo Belo. E um abraço para lá de especial para os moradores da cidade de Nioaque, essa cidade maravilhosa. Nioaque, um beijo no coração de todos vocês moradores aí. No Brasil, são registrados anualmente cerca de 700 mil casos de acidentes de trabalho, que causam fraturas, luxações, amputações e até a morte do trabalhador. O uso de maquinários ultrapassados e a ausência de equipamentos de proteção estão entre as principais causas que levam a esses acidentes. O setor rural e da construção civil estão na lista dos que mais registram casos de acidentes de trabalho no Brasil. No mundo inteiro, a maior causa de acidentes fatais na construção é a queda de trabalhadores e também a de material sobre eles. Choques elétricos e soterramentos aparecem na sequência de morte envolvendo trabalhadores. Vamos saber mais sobre este tema. E sobre este assunto vou conversar com a docente do curso técnico de segurança do trabalho do SENAC, senhora Carmen Lúcia Toledo. Bom dia, Carmen. Bom dia, doutor. É um prazer tê-la aqui em nosso programa para falar de um tema que está intimamente ligado com a nossa saúde, porque tanto pode afetar aquele trabalhador como as pessoas que por ali transitam e assim por diante. Portanto, eu começo lhe perguntando, como você é professora deste assunto, o que vem a ser acidente de trabalho? O acidente de trabalho é toda situação que envolve o trabalhador no exercício da sua função. Para considerar que ele seja um acidente de trabalho, ele ocorre no exercício, enquanto o trabalhador está em loco, executando a sua atividade, mas também tem outras situações que envolvem como acidente, que é os que ocorrem no trajeto ou no percurso do trabalhador de casa para o trabalho ou do trabalho para casa, ou quando esse trabalhador está a serviço da empresa, ou seja, a empresa encaminha esse trabalhador para fazer um curso ou uma atividade externa e ele passa por uma situação danosa e que possa incapacitá-lo para o trabalho permanentemente ou temporariamente, considera-se também um acidente de trabalho. Se ele está no horário do trabalho, se ele está a serviço, a responsabilidade é do empregador. Do empregador, sem dúvida. A responsabilidade do empregador ela inicia desde o processo da contratação do trabalhador a esta empresa. E as pessoas às vezes se esquecem de considerar as doenças ocupacionais, porque as doenças ocupacionais elas estão relacionadas à atividade que refere-se à ocupação do trabalhador, bem como no exercício da sua função ou em decorrência das situações dos agentes agressivos, nos quais os trabalhadores estão expostos dentro do ambiente de trabalho. Então a coisa é mais intensa ainda, muito mais intensa, mas assim, com restrições. É possível, sim, fazer um trabalho que atenda à legislação, cumprindo os procedimentos das normas que regulamentam as atividades profissionais dentro das empresas, e fazendo com que as empresas cumpram essas normas regulamentadoras, atendendo de acordo com a atividade desse trabalhador. Cada empresa tem um perfil de acordo com a sua atividade operacional. Quer dizer, a pessoa pega um ônibus para ir
da casa para o trabalho, ela já está no horário dela. Já caracteriza Já que ela está... caracteriza. Exatamente. Se acontecer um acidente com esse ônibus, a responsabilidade é do empregador. É do empregador. Ele que vai acionar a empresa de ônibus exatamente. e assim por diante. E o que é importante lembrar é que em toda a ocorrência do acidente de trabalho, nem sempre o empregado ele comunica à empresa, porque nós não conhecemos o grau de gravidade desse acidente. De repente, é um acidente que o trabalhador não tem condições de se comunicar com a empresa e, pela legislação, o trabalhador tem que comunicar à empresa sobre a ocorrência do acidente. Não tendo condições, qualquer pessoa pode comunicar à empresa e a empresa, de posse desta informação, ela deve imediatamente providenciar um documento, né, para fazer a comunicação, é chamado CAT, Comunicação de Acidente de Trabalho. É um documento que tem que ser emitido para os órgãos competentes no período de 24 horas após a ocorrência do acidente. E é verdade que os trabalhadores da construção civil são os mais afetados? Uns dos campeões. Que coisa. Infelizmente. Né? Por quê, Infelizmente para Carmen? todos os setores. Mas a construção civil é uma área que expõe por inteiro o trabalhador. Né? A capacidade psicofisiológica, capacidade de expressão física, exposição a diferentes atividades. Porque a área de construção expõe o trabalhador não só no fazer dele, da sua profissão, mas em processo de trabalho em altura, em atividades que ele utiliza máquinas, equipamentos, né, de periculosidade, de gravidade, e ele está exposto a todo o tempo. Então, exige aí uma fiscalização constante, uma atenção constante do empregador, dos profissionais que trabalham essa área da segurança do trabalho, né, da empresa, ou seja, o SESMIT da empresa, que é o Serviço, né, de Segurança e Medicina Ocupacional, que tem que estar atento a todo instante, dando treinamento, oferecendo procedimentos nos quais leva o conhecimento e o alerta para o trabalhador que está exposto a essa obra. Então a gente tem que ter esse conceito que ela está falando e é por isso que no segundo bloco vamos ter muito mais informações a respeito dos acidentes e da segurança do trabalho. Porque se a gente fala do acidente, nós temos que dar também as dicas de segurança. Portanto, não saia daí não, é rapidinho, já já voltamos. Estamos de volta com o programa Médico da Família. Eu falei que era rapidinho, porque os riscos de acidente são todos os fatores que colocam em perigo o trabalhador ou afetam sua integridade física ou moral. No programa de hoje nós estamos falando sobre riscos de acidentes de trabalho com a docente do curso técnico de segurança do trabalho do SENAC, senhora Carmen Lúcia Toledo. Carmen, eu fico me perguntando às vezes, o Brasil está passando por uma transformação. Sim. Na política, no judiciário, nas profissões, está aí o ato médico, estão querendo importar médicos de outros países, está essa guerra toda aí. O trabalhador, ele precisa trabalhar, ele precisa pagar sua conta, ele precisa ter as suas coisas. Então ele vai, faz lá a sua ficha, é chamado para o emprego. A partir do momento que ele está contratado, a responsabilidade pela integridade física e moral dele é da empresa que o contratou no horário do trabalho. Sem Isso dúvida. ficou claro no Ficou primeiro claro. bloco. Isso. Ficou claro. Estas condições de segurança, porque a gente vê, tá aí um monte de edifícios sendo construído aqui em Campo Grande. Campo Grande virou um celeiro de edifícios. Uns a gente vê tudo equipado, com aquele capacete, com o macacão, e outro a gente vê o cara ali com a calça jeans, com a camisa surrada, Com chinela havaiana. Quem é que fiscaliza isso? A gente reclama, não reclama, a gente tem que ajudar essas pessoas, como é que é feito? Fala pra gente o histórico de tudo isso aí. Olha, todo esse trâmite da contratação até a exposição do trabalhador no canteiro de obra ou nos mais diferentes segmentos profissionais é do empregador. O empregador ele contrata o trabalhador, né, para atividade de fins, né, que se diz direito, e esse trabalhador, obviamente, ele tem que ter conhecimento da sua atividade. Na maioria dos casos, ele tem que ser um especialista no que ele vai fazer
para não expor ele além do que ele não tenha condições de desenvolver e está em risco de sofrer algum tipo de acidente. Agora, desde a contratação desse trabalhador, a permanência dele na empresa e até a sua demissão é de responsabilidade do empregador. Agora, o Ministério do Trabalho é o órgão competente que deve fiscalizar, né, as empresas na condição das normas regulamentadoras, porque no Brasil as NRs é que respondem por esse processo normativo de saúde e segurança. Eu sempre digo que saúde e segurança é um casamento que não tem desquite nem divórcio. Saúde e segurança trabalham juntas. O empregador ele vai contratar um trabalhador, ele tem que passar pelos processos do exame médico admissional, na estadia, no período dele de atuação na empresa, tem os exames periódicos que vão acontecer de tempo em tempo, período em período, de acordo com a função, com o tempo de exposição, né, a condição de agressão dos agentes agressivos. Aí existe o exame médico de mudança de função. Caso o trabalhador mude de função durante a sua jornada, seu percurso dentro da empresa, ele tem que passar pelo médico para fazer uma consulta, para ver se ele está apto a mudar de função. Que às vezes ele trabalha numa função de risco X. Aí surge uma oportunidade ou uma formação profissional, ele muda de função. Acontece que a próxima função é risco diferente da qual ele estava exposto. E o setor ocupacional tem a responsabilidade de conduzir esse trâmite, fazendo uma avaliação clínica e ocupacional, para ver se esse trabalhador está apto a mudar de função. O trabalhador ele fica quieto e vai tendo as doenças, esses danos à sua saúde, ou ele tem que reclamar primeiro no departamento pessoal da empresa, e se não der certo, porque senão vão mandar ele embora. Começa a reclamar muito, o nego manda embora. Ou ele tem um órgão que ele possa estar reclamando, um telefone que ele pode estar fazendo uma denúncia, e muitas vezes anônimo, porque você chegar lá e falar, o fulano de tal daqui reclamou, eles mandam embora daqui uma semana. Eu acredito, né, pela experiência que eu tenho dentro dessa área, que o maior dos problemas que nós, profissionais prevencionistas, enfrentamos hoje, o trabalhador em si, ele realmente tem medo de reclamar. Alguns, né, o processo que a gente orienta é que eles comuniquem o seu encarregado, direto ou imediato da área, verbal, documento. Depois por escrito, porque sempre na primeira queixa, a gente entende que ela tem que ser considerada. Certo. Porque se a pessoa está se queixando por algum fator, esse fator tem que estar em alerta. Eu preciso verificar, tem que ser pesquisado. E o que ocorre? De repente ele não é atendido, ele continua exposto naquela atividade, só vai agravando, né, as condições de saúde ou de exposição a algum tipo de risco, ele vai sofrer um acidente. Às vezes ele está passando por situações particulares, né, família, e todo esse agravante da vida pessoal é bastante comum, né, acontecer dentro do ambiente de trabalho, quando ele não tem a situação resolvida. Aí os fatores vão só aumentando cada vez mais. E aí a tendência, o índice de afastamento por problemas emocionais, né, psicológicos, vão aumentar cada vez mais. Aí a chance dele sofrer um acidente, é claro que é inevitável. Sob risco, sob tensão, né? Sob tensão. Aqui nós temos essa mania de fazer puxadinho na casa, de arrumar só a calçada, agora vamos arrumar aqui a varanda. Essa pessoa que a gente contrata para dentro da casa da gente, está lá com aquele, não sei se chama, acho que é esmeril, não sei, que vai lá para trocar a lajota, o piso, e sai aquela fagulha. Esse também tem responsabilidade do dono da casa que contratou, mesmo ele não estando registrado, a responsabilidade é do empregador. É de quem contratou. Quer dizer, a maioria, eu vejo aí, a gente passa na rua, vê os caras lá na calçada, com esse negócio do piso tátil aí, todo mundo fez. Tá lá o cara sem o óculos de proteção, tá tudo errado. Tudo errado, tudo errado. E, infelizmente, eu acredito que boa parte dessa situação ocorre porque os órgãos, né, competentes, responsáveis, ou até empresas que terceirizam esse tipo de serviço, deveria, né, olhar de uma forma um pouco mais séria para esses trabalhadores, porque eles são obrigados, muitas vezes, a utilizar desse perfil de trabalho, porque de repente, falta uma oportunidade, né, uma condição que ele seja registrado para atender a legislação. Muitas vezes a empresa quer cobrar desse trabalhador o custo pelo uso do EPI. E a responsabilidade o EPI do uso são dos os EPIs equipamentos de proteção individual. Ó, eu vou dizer mais. Aconteceu isso comigo. Eu fiz lá um negocinho lá para colocar esse piso tátil, e aí o camarada falou, olha, eu preciso daquele óculos de proteção. Eu falei, rapaz, mas rapidinho você faz aqui.
Aí depois, como médico, eu fiquei com dó do cara. Eu falei, pô, mas vem cá, e se essa fagulha for no olho dele, Exato. machucar ele, ou um pedrisco desse? Mandei comprar baratinho, aquilo não ia. Sim, Você exatamente. entendeu? E ele estava correto, quer dizer, eu é que tinha que fornecer para ele, ele não Sem tem que dúvida. trazer da casa dele isso, né? Sem dúvida. Agora, o que é importante, todo profissional que presta esse tipo de serviço, ele tem que ter uma formação, ele tem que ter um conhecimento dos equipamentos adequados. Por exemplo, se eu trabalho, né, se eu faço serviços da parte hidráulica, elétrica, no mínimo eu tenho que ter uma formação profissional para isso. Eu não posso executar uma atividade, né, que não me garanta essa condição, né, expor a minha saúde sem ter uma retaguarda. Sem eu ter segurança, né? isso, sem segurança. Então, ele tendo condições, ele conhecendo os equipamentos que ele deve utilizar na execução da sua atividade, com certeza ele vai isentar a possibilidade de sofrer uma agressão à sua saúde. Eu quero agradecer a sua presença. Parabéns ao Senac por ter uma profissional deste gabarito. E olha, que os seus alunos tenham realmente a consciência de que tudo isso que você nos fala aqui, com certeza você fala lá, que eles possam exigir os direitos, os equipamentos, esse EPI que ela falou, eu já liguei na hora que era equipamento De proteção individual, tem que ter, como o cara me pediu para fazer o piso tátil lá em casa. É isso, parabéns, sou seu fã. Agradeço. Continue, que Deus te ilumine sempre. Agradeço, quero deixar uma mensagem. É bom sair de casa para trabalhar, para fazer tudo, mas é melhor voltar. E o trabalhador que não volta, né, é complicado. Então nós temos que pensar nisso, no humano. Com essas palavras, fica até difícil a gente fazer a reflexão daqui a pouco. Ela já disse tudo. E se você tem críticas, sugestões de outros temas, denúncias, fale com a gente. O nosso e-mail, anota aí, para você mandar as cartas e e-mail, medicodafamilia@hotmail.com. Se for por carta, agora no novo endereço, que é a Rua São Paulo, 1910, Vila Gomes, o CEP 79022-140. Tá tudo na telinha. Ou liga, faz a ligação, telefone fixo 3326-4434, celular 9816-1648. Você sabe, o nosso compromisso a partir de agora é de fé, de saúde e de segurança no trabalho. Essa bandeira eu vou abraçar junto com a Carmen Lúcia e com todos vocês que precisam dessa segurança, e é o dever do empregador oferecer para todos vocês. Vamos para a reflexão do dia de hoje. E eu vou para essa câmera aqui agora, Júlio. Eu sei que essa reflexão vai mudar a vida daqueles que realmente prestarem atenção. Abra as portas do seu coração. Deixe o Espírito Santo de Deus agir. Feche os olhos, preste atenção. Só Deus pode criar, mas você pode valorizar o que Ele criou. Só Deus pode dar a vida, mas você pode transmiti-la e respeitá-la. Só Deus pode dar a saúde, mas você pode orientar e guiar. Só Deus pode dar a fé, mas você pode dar o seu testemunho. Só Deus pode infundir esperança, mas você pode restituir a confiança ao irmão. Só Deus pode dar o amor, mas você pode ensinar o seu irmão a amar. Só Deus pode dar a paz, mas você pode semear a união. Só Deus pode dar a alegria, mas você pode sorrir a todos. Só Deus pode dar a força, mas você pode apoiar quem desanimou. Só Deus é o caminho, mas você pode indicá-lo aos outros. Só Deus é a luz, mas você pode fazê-la brilhar aos olhos dos seus irmãos. Só Deus é a vida, mas você pode restituir aos outros o desejo de viver. Só Deus pode fazer milagres, mas você pode ser aquele que trouxe os 5 pães e os 2 peixes. Só Deus pode fazer o que parece impossível, mas você pode fazer o possível. Só Deus se basta a si mesmo, mas Ele
preferiu contar com você. E a partir deste momento que você entra na história de Deus, porque até então você se deu pouco valor. Deus te fez, Deus te deu um mundo para que você pudesse governar. Deus te deu a chance de dizer às pessoas: eu sou filho de Deus, filho do Criador, filho daquele que detém todos os poderes. Mas parece que você não acreditou nisso. A partir de agora, eu tenho certeza que você vai mudar de vida, que você vai colocar a tua fé, a tua esperança, o teu amor nos atos, nas ações, para que possamos construir um mundo melhor. E vamos juntos de mãos dadas, com fé, esperança e amor, transformarmos as coisas erradas que estão lá fora. Mas para isso, primeiro transforme o que está dentro do seu coração. Mude de vida, pense nisso. Tenham todos um ótimo dia, um almoço saboroso, uma tarde cheia de alegrias. E a noite, como é que ela vai ser? Diga daí, pra lá de maravilhosa, porque você vai ter a companhia deles, os anjos de Deus. Fiquem com eles, até amanhã.